Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente! Bem-vindos a esse bate-papo extra do Petit Jornal, encontro onde eu, Daniel Souza e Tanguy O Bagdadi aproveitamos, para aprofundar algum tema, para fazer uma análise um pouco mais ampla, um pouco mais completa em função do noticiário que acontece, noticiário de economia e de política internacional. E no dia de hoje tivemos aí o falecimento de Colin Powell, que foi uma figura-chave na política externa dos Estados Unidos, notadamente no primeiro mandato de George W. Bush, um momento muito importante, inclusive, para entender a dinâmica do século XXI. Então, estamos aqui, eu e o Tanguy, para falar um pouco sobre Colin Powell, o legado dele, quem é essa figura, o que ela representou e como é que ela se insere na política externa dos Estados Unidos. Não é isso, Tanguy? É isso, Daniel. Então, como você disse, a gente assumiu um compromisso, né, Daniel? Antigamente a gente fazia basicamente um bate-papo toda semana, né, sempre às quartas-feiras, e a gente tinha colunas individuais. Só que tem alguns assuntos aí que eu acho que merecem um pouco mais de tempo, um pouco mais de atenção e tal. Então a gente continuou com o compromisso de não fazer episódios longos, né? Então vocês não vão ver episódios nossos de uma hora e tanto. A gente fez um episódio um pouco mais longo em setembro, nos 20 anos do 11 de setembro. Né? Mas tirando isso, de vez em quando a gente vai vir aqui para fazer alguns comentários um pouco mais pontuais, que envolvam os dois, envolvam também temas econômicos e tudo. E acho que a morte do Colin Powell justifica isso. Né? Basicamente, morreu aos 84 anos hoje. Uma das figuras mais importantes, mais interessantes e mais macabras, né, da história americana recente. Então, eu acho que a gente pode começar pelo início, né, Daniel? Quem era o Colin Powell e por que ele se tornou um cara tão importante? Assim, basicamente, eu fiquei sabendo que você fez uma pesquisa sobre CPF, o nome da mãe, o nome do tio, o nome do avô, e eu queria que você me contasse, Daniel, qual é exatamente a história do Colin Powell. Ele nasceu em Nova York, né? Então, é nova-iorquino, filho de imigrantes jamaicanos. Me conta, Daniel, como é que é? Quem é a tia de Colin Powell? Ô, Tanguy, a tia, no caso, eu vou ficar te devendo, mas eu acho importante destacar essa origem do Colin Powell. A gente está falando de um homem negro que nasceu em Nova York da segunda metade dos anos 30, como você bem colocou, imigrante, filho de imigrantes jamaicanos, nasceu no Harlem, mas acabou sendo criado ali no South Bronx e acaba indo para a carreira militar, acaba se tornando um militar do Exército nos Estados Unidos, vai galgar postos, patentes muito rapidamente. Em 1979 se torna general do Exército dos Estados Unidos, vai se tornar general de 4 estrelas, que é o posto máximo do Exército Americano, vai ser comandante do Exército Americano, vai ter cargos de absoluto destaque, inclusive com presenças em operações militares, que eu tenho certeza que você vai explorar esse passado do Powell como militar em algumas operações, no mínimo, controversas, e acaba se tornando, no início de 2001, em janeiro de 2001, junto com o presidente George W. Bush, secretário de Estado. Até aquele momento, era o mais alto cargo que um negro havia atingido na história dos Estados Unidos. Então, ele acabou sendo muito marcado por isso. Quer dizer, ele se torna secretário de Estado, no caso dos Estados Unidos, seria o equivalente no Brasil ao ministro das Relações Exteriores. Só que nos Estados Unidos tem um peso muito significativo, porque a política externa americana ela é dominante internacionalmente, ainda mais em janeiro de 2001. A gente falou bastante sobre isso naquele bate-papo especial sobre Afeganistão e também sobre o bate-papo que explorou os desdobramentos do 11 de setembro. Os Estados Unidos estavam ali num mundo unipolar e é o Colin Powell que se torna secretário de Estado dos Estados Unidos. Depois ele acaba sendo sucedido pela Condoleezza Rice, uma outra negra, e um pouco mais à frente acaba tendo o Obama. E o Obama bate o recorde dos dois
e se torna realmente o negro que atingiu o mais importante cargo na história dos Estados Unidos. Então, esse eu acho que é um elemento marcante da biografia dele. Ele acaba sendo efetivamente marcado por ascender na carreira militar de maneira relativamente rápida, muito respeitado dentro das Forças Armadas dos Estados Unidos, mas também com histórico de algumas atuações com a utilização talvez de uma força desproporcional, né, Tanguy? Pois é, e é curioso porque quando você fala, né, sobre essa ascensão militar, ele não ascendeu pela via que ele queria, né? Ele queria ter estudado em West Point. West Point é a academia militar americana, né, a mais prestigiada. Ele não conseguiu, né? Ele não conseguiu acesso a West Point e ele acabou entrando no exército pela Guerra do Vietnã. Então ele serve na Guerra do Vietnã 2 vezes e é a partir dali, portanto, que ele consegue ascender na carreira militar. E o que chama atenção, na verdade, no Colin Powell, eu acho que isso que faz com que ele tenha sido, durante décadas, uma figura muito peculiar na política americana, é que ele é um negro que ascende no Partido Republicano. E assim, a gente sabe que... Aí a gente poderia voltar aqui décadas na história dos partidos americanos e tal. Durante muito tempo, o Partido Republicano era muito mais ligado ao norte, né, no norte dos Estados Unidos, e, portanto, você tinha uma tolerância, uma aceitação muito maior a negros nas suas fileiras, ao passo que o Partido Democrata era o Partido do Sul. E, portanto, era um partido muito mais racista, né? Mas isso dura até a década de 60. Na década de 60, a gente pode discutir em algum outro momento, a gente acaba tendo uma inversão. Então, o Partido Republicano acaba sendo o partido mais conservador, ao passo que o Partido Democrata acaba sendo um partido mais progressista e que luta mais pelos direitos civis, acaba ficando muito mais vinculado aos direitos civis. Isso acaba fazendo com que seja natural que negros... Tanto isso é verdade, né, Tanguy? Tanto isso é verdade que a escravidão nos Estados Unidos, a 13ª emenda, ela é levada adiante por um presidente republicano. Exatamente, né? Exatamente. E isso às vezes meio que buga a cabeça da gente, né? Porque, por exemplo, o Wilson, né, o presidente Wilson, que foi presidente norte-americano na Primeira Guerra Mundial, ele é um conservador, mas ele é do Partido Democrata. A gente fala assim, pô, mas como é que pode? Mas isso é luta dos direitos civis nos Estados Unidos. A década de 60 ela inverte esses polos, né? É uma história interessante, mas eu acho que... Do século XX, né? Agora, década de 60 do século exatamente. XX. Então, 1960. Então, é uma mudança bastante recente. O Colin Powell... Então, assim, é natural, portanto, que quadros negros acabassem procurando muito mais o Partido Democrata e fossem até mais bem aceitos no Partido Democrata do que no Partido Republicano. E o Powell não. O Powell, ele se assumiu, de fato, como mais conservador e tudo, e acabou ascendendo como militar, é claro, mas muito mais vinculado a administrações republicanas. Sofreu muita resistência com isso, é bem verdade, mas ele acabou sendo também aquele negro token, né? É o cara que... Você diz que a gente é racista, mas olha aqui, né? Tem um cara que é racista lá no sul, em algum estado qualquer lá do interior dos Estados Unidos, mas a gente tem o Colin Powell, né? E o Powell, ele serve a administração do Reagan, ela serve a administração do Bush pai e ela serve a administração do Bush filho. E aqui, Daniel, eu acho que a gente pode começar a análise, né, das operações militares dele, principalmente servindo ao Bush pai, né, ali no finalzinho da década de 1980. Foi ele que criou toda a... Época em que ele já era general. Já era né? general. Época em que ele já era general de 4 Exatamente. estrelas. Ele já tinha um peso muito grande. E é ele que basicamente cria a forma pela qual os Estados Unidos vão se engajar na Guerra do Golfo. Só para a gente lembrar o que foi a Guerra do Golfo, o Saddam Hussein, presidente do Iraque, ordena uma invasão iraquiana ao Kuwait, né, em direção ao sul ali do Golfo Pérsico. Então os Estados Unidos eles invadem o Kuwait para expulsar as forças iraquianas e era um momento absolutamente novo, inédito. Assim, tinha acabado a Guerra Fria, os Estados Unidos estavam meio sozinhos ali como superpotência e não tinha um precedente. Como é que você age? Como é que você faz uma guerra numa situação dessa? E é o Colin Powell que vai moldar o negócio, que vamos fazer uma guerra avassaladora, total, completa, absoluta, para não dar chance de ser uma guerra que vai se arrastar, mesmo que a gente não tire o Saddam Hussein. E foi isso que aconteceu, né? Então os Estados Unidos invadem o Kuwait, são aniquiladores, uma guerra rápida, não tira o Saddam Hussein, mas dá o recado que, olha, a gente está absolutamente disposto a usar força quando for necessário. Esse é o legado que o primeiro grande legado que o Colin Powell deixa à frente do governo. E esse vai ser um dos elementos que vai o capacitar para... Aí lembrando, né? O Bush pai não é reeleito. Quem é eleito, portanto, na eleição em que ele tentava ser reeleito foi o Clinton. Clinton passa 2 mandatos. Quando o filho do Bush, né, o primeiro,
assume a presidência, né? Portanto, Bush filho, em 2001, assume a presidência, o Colin Powell assume como secretário de Estado. E aqui, Daniel, eu não queria passar pano não, tá? Ele foi um criminoso de guerra. Assim, basicamente, ele mentiu desbragadamente sobre a existência de armas de destruição em massa no Iraque. Não é que ele mentiu assim, ele deu a entender que tinha. Ele fez discursos dizendo que tinha provas, eu tenho provas de que o Iraque possui armas de destruição em massa. Só para deixar claro, Daniel, eu já te passo a palavra. Por que ele dizia isso? Porque a desconfiança fazia sentido. Afinal de contas, Daniel, um doce você adivinhar quem é que tinha dado armas de destruição em massa para o Iraque, no momento em que o Iraque estava em guerra contra o Irã, na década de 1980. Os Estados Unidos. Então, assim, no raciocínio dele é assim. Não pode ser. Não pode ser. A gente não vai pode invadir. Os Estados Unidos deram armas de destruição em massa armas químicas pro Iraque. e Não é porque possível, a guerra era contra rapaz. o Irã. Não é possível. O Irã é inimigo dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos vão lá e dão armas, vendem, transferem lá tecnologia para armas de destruição em massa para o Iraque. Então qual era o raciocínio Mas dele? o Iraque nessa época, o Iraque nessa época era governado por outra pessoa, não era o Saddam Hussein, não, era. Essas são as coincidências, né, Daniel? Talvez fosse outro Saddam Hussein, não sei. Mas aparentemente eu acho que era o mesmo, viu? Acho que era o mesmo Saddam Hussein. Então, assim, qual era a aposta dele? Cara, o Iraque disse que se desarmou. Mas eu não acredito. O que vai acontecer? A gente vai invadir e vai encontrar alguma coisa lá. Dito e feito. Tudo certo, eu disse que tinha e tinha mesmo. Só que eles entraram, Daniel, caçaram em tudo quanto foi lugar e calhou de ter sido verdade quando o Saddam Hussein disse na década de 90 que tinha se desarmado. Ele se desarmou mesmo. Olha o azar que o homem deu. Foi lá, invadiu o Iraque, não acharam arma de destruição em massa. Então, assim, você gera uma guerra longa, né? Uma guerra violenta, assim, não é tão violenta quanto outras guerras que a gente tem por aí, mas a gente está falando aí sobre pelo menos 150 mil mortes, tal, assim, provavelmente muito mais, que entram em grande medida na conta do Colin Powell e dos seus companheiros de administração, George W. Bush. Tanguy, eu sou velho, eu lembro desse dia, quando o Colin Powell, nas Nações Unidas, né, ele estava ali no plenário das Nações Unidas, fazendo o seu discurso, afirmando com todas as letras que Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa. Olhando em retrospectiva, essas imagens estão disponíveis, quem quiser consultar, o pessoal mais novo quiser consultar no YouTube, vai achar isso com facilidade. O Powell mostrando lá imagens, mostrando uma série de documentos para justificar que o Saddam tinha as armas de destruição em massa. E hoje, olhando para essas imagens, olhando para trás, você vê, até olhando a linguagem corporal, o cara não estava acreditando no que ele estava dizendo, ele né? Ele sabia que era mentira, velho. Não estava acreditando. Não é que ele foi enganado. Assim, ele sabia exatamente, ele sabia que era mentira. E aí, sempre uns gráficos, né? Assim, você mostra gráfico, a pessoa fala assim, opa, não, se alguém produziu um gráfico, deve ser verdade. É uns desenhos, né? De umas fitas, de não sei o que e tal. E assim, muita gente fala assim, gente, olha só, eu achava que não tinha. Mas para o secretário de Estado, você falou a importância do secretário de Estado, para o secretário de Estado ter a pachorra de ir para a Assembleia, para a ONU, né? Para falar sobre isso. Não é possível, deve ser verdade, cara. Não é, deve ser verdade. Então muita gente, a partir daquele momento, falou assim, cara, se ele falou, deve ser verdade. Aquela velha ideia, né, Daniel, que assim, está espalhada pelo mundo todo. É um militar de carreira, ele tem uma história a zelar, não é possível que ele tenha mentido. Mas assim, ele estava metido com um gangster, né? Ele era secretário de Estado do George W. Bush, ele convivia diariamente com o vice-presidente, que era o Dick Cheney. Também, se você tiver curiosidade, dá uma olhada quem é Dick Cheney. Aliás, tem um filme chamado Vice, que eu acho que vale a pena, né, para entender um pouquinho quem é o Dick Cheney. E tinha o secretário de Defesa, que era o Rumsfeld, que também era um outro, né? Donald Rumsfeld, que também era uma outra figura. Donald Rumsfeld. Absolutamente, assim, queria fazer guerra, assim, era a ideia dele, de fato, fazer aquele conflito. Então, Colin Powell foi um dos que entrou nessa jogada. E aqui eu não coloco o Colin Powell numa posição de que, veja bem, ele deve ter sido pressionado. Assim, não tem absolutamente qualquer tipo de justificativa. Ele foi lá e mentiu com as próprias palavras, né, por conta própria, para ter a invasão do Iraque em 2003. Lembrando que essa galera que ascende ao poder com George W. Bush, em grande medida, você tinha vários membros da equipe do novo presidente que vieram lá do Bush pai.
né, que vieram Como lá ele mesmo. da invasão do Iraque na Guerra do Golfo, como o próprio Colin Powell, e havia ali uma percepção generalizada dentro do governo do George W. Bush que tinha sido um trabalho incompleto, ou seja, que eles tinham invadido o Iraque e que tinham mantido o Saddam Hussein no governo. E pior, com a permanência do Saddam Hussein no governo nos anos 1990, os Estados Unidos impuseram um embargo econômico ao Iraque. Consequentemente, as empresas americanas perderam espaço no Iraque para empresas europeias, que começaram a atuar na exploração do mercado de petróleo. Então, quando você vai para as Nações Unidas, pouco antes da invasão, a invasão aconteceu em março de 2003, tentar convencer principalmente os europeus de que havia uma legitimidade, que aquilo era para tornar o mundo um lugar mais seguro, principalmente os franceses vão olhar para isso e vão dizer, amigo, não, eu saquei que você quer bombardear os investimentos que a ELF fez no Iraque durante esses anos para botar a tua galera do petróleo. Não vai fazer isso não vou deixar. Vou usar o meu veto no Conselho de Segurança da ONU, porque eu posso. Ô, Daniel. Eu posso usar o meu veto sem... E eu tô pensando aqui, tem um outro país aí que tem muito petróleo também. Como é que é o nome daquele país, aquele grande, comprido, longo, assim, é Rússia? Que também disse que ia usar o veto. Rússia. Foi coincidência também, né? Ia usar o veto também. É uma coincidência, cara. Você vê que essas coisas são coincidências. E eu lembro que na época, isso me chamou muita atenção em 2003, o pessoal escrevia textos no jornal dizendo, mas que maravilha, a França está defendendo a humanidade, as criancinhas iraquianas não vão mais tomar bombas na cabeça porque a França está usando o veto no Conselho de Segurança da ONU. Quando na prática, seu Jacques Chirac recebeu aquele telefonema da ELF e falou, oi, Jacques Chirac, tá me ouvindo? Alô? Então, acho melhor o senhor usar esse veto, hein? Investir muitos bilhões lá no tal do Iraque. Não deixe os americanos malucos bombardearem, não. Isso. Seu Jacques Chirac, é veto no Conselho de Segurança da ONU. Esse é o mundo real, Você sabe que o Jacques Chirac não vetou, né? O Jacques Chirac não vetou porque o seu Colin Powell falou o seguinte, vai ter veto, então não vou nem consultar. Seu Colin Powell nem consultou o Conselho de Segurança, Daniel. Não tem uma sessão ali que tenha tido veto, porque ele disse que ia invadir a Alemanha, França, Rússia. Tudo bem, a Alemanha não tem veto, mas é um país influente, mas França e Rússia já estava garantido que ia vetar, mas nem consultou. Mas aí é aquela máxima de reunião do Tancredo Neves, né? Você só entra para uma reunião quando você já sabe o que vai ser decidido na reunião. Você não entra para uma reunião sem saber o que vai ser decidido. Ou você não entra numa reunião para perder, né? Porque aumenta, assim, o seu ônus político. Aí você nem leva pro Conselho de Segurança, já faz a invasão do Iraque, já tira lá os investimentos da ELF, bombardeia tudo, coloca as empresas bacanas do Texas, nas quais aquela galera também tinha uma articulação interessante, aquela articulação gostosa, e a gente troca, nova administração, Tanguy, é assim que funcionam as coisas. Essa tal de política internacional aí é só pra criar uma espuma, Daniel, porque no final das contas é business. E sem business. Guerra, bomba não explode, né? Se bomba não explode, você não consegue vender mais bomba, né? Você só vende mais bomba porque verdade, as primeiras já explodiram. Tem isso também, a primeira explodiu. Aí isso. você tem que vender mais, Tem e vender mais um pouquinho. E aí eu nem sei se era o Colin Powell, talvez fosse, tá? Mas isso aí era o papo do Dick Cheney e do Donald Rumsfeld. É quadrilha, Daniel. Quadrilha. Isso. Aquilo ali era realmente assim, uma reunião meio macabra ali, né? Desses quatro, né? George W. Bush, Colin Powell, Donald Rumsfeld e Dick Cheney. Ali é papo pesadíssimo. Agora, tem que uma coisa que me chama muito a atenção, você está falando justamente desse grupo que estava no poder nos Estados Unidos naquela altura, mas esse grupo é radicalmente contra Donald Trump. Aliás, Colin Powell anunciou na última eleição que ia votar no Biden. Ele anunciou que ia votar no Biden. Ele tem uma história curiosa com isso, né? Porque ele é um quadro histórico dos republicanos. Mas ele anunciou o apoio no Obama 2 vezes. Ele anunciou apoio. Sim. Então, assim, ele é meio que um republicano que num determinado ponto da vida falou assim, já fiz o que tinha que fazer, sabe? Já tem uma história nos republicanos, agora eu vou ser independente. Então ele anunciou claramente seu voto no Obama na primeira eleição que ele ganhou, na reeleição e no Biden. Então, nas três vezes. E na Hillary Clinton, eu não lembro, mas provavelmente deve ter apoiado também. Agora me foge, mas talvez tenha, inclusive,
anunciado voto na Hillary Clinton. Agora me foge a memória, mas é provável que tenha, inclusive, votado nos democratas também na primeira eleição do Trump. Mas é inacreditável a capacidade que o Trump teve de rachar o Partido Republicano. Aliás, rachar não, de cooptar o Partido Republicano, cooptar o Partido Republicano e ter a oposição de estrelas do partido, como era o caso do Powell, embora o Powell já tivesse oferecido apoio a democratas em momentos anteriores, mas o próprio George W. Bush se tornou um opositor ferrenho do Trump. Quer dizer, é impressionante como o Trump conseguiu cooptar o partido e acabou perdendo um pouco aquela essência anterior que o Partido Republicano tinha. Pois é, Daniel, não sei se tem mais alguma coisa a comentar sobre o Colin Powell. Então, ele faleceu hoje aos 84 anos por complicações da Covid. A informação que a gente tem é que ele está vacinado, né? Assim, ainda mais pela idade, né? Ele deve ter sido uma das primeiras levas, né, de tomar vacina. Nos Estados Unidos existe uma proteção muito grande a dados de saúde, mas é possível que ele tivesse algum tipo de comorbidade. A Covid complicou e ele faleceu. Mas assim, é uma figura que existe até uma certa tendência a louvar pelo fato dele ser um negro que teve uma participação muito importante no poder, mas eu acho que não dá para a gente esquecer a quantidade de mortes absolutamente inúteis, né, que ele acabou gerando exatamente com guerras que se estenderam muito e que acabaram se tornando, na verdade, um próprio problema para os Estados Unidos, para a história dos Estados Unidos posteriormente, com a ideia de ter que sair do Iraque, né, guerras que se alongaram muito mais do que deveriam e que acabaram trazendo dores de cabeça muito maiores. Lembremos, tá, gente? A gente não pode esquecer. O fato dos Estados Unidos terem entrado no Iraque no ano de 2003 cria as condições para o Estado Islâmico, cria as condições até para um fortalecimento da Al-Qaeda. A invasão do Iraque em 2003 não é igual à invasão do Afeganistão em 2001. Às vezes a gente coloca tudo isso como tudo guerra ao terror. A invasão do Iraque ela era completamente descolada, como você muito bem colocou, era a tentativa de fazer uma continuação de uma guerra anterior, que era lá de 91, que o próprio senhor Colin Powell tinha tido uma participação importante. Ele era, se eu não me engano, chefe do Estado-Maior. O cara era comandante do Exército, assim, chefe do Estado-Maior, e que tinha considerado que eu fiz um negócio... Não, o chefe do Estado-Maior está acima disso. Acima disso, pois é. O chefe do Estado-Maior está até acima disso. Então, eu tinha feito um negócio ali, não deu muito certo, vou de novo, né? Então, foi meio que a segunda chamada, que é absolutamente catastrófica em termos humanos, em termos econômicos, em termos da política internacional. Uma coisa a gente não pode tirar dele. Ele mudou a política internacional, né? Então, por isso que tem um bate-papo especial só para falar sobre ele hoje. E acho importante destacar que essas guerras do Afeganistão e depois do Iraque tem um pouco essa marca Powell, no seguinte sentido: a gente vai lá e resolve rápido, né? Porque a Guerra do Golfo gerou essa impressão. A Guerra do Golfo é a primeira guerra de boots on the ground, né, dos Estados Unidos depois da Guerra do Vietnã. Quer dizer, é a primeira vez que você tem ali tropas americanas desembarcando num país dentro de um contexto de guerra. E houve ali a percepção de que, bom, a gente resolveu a questão do Iraque em poucos dias, a gente pode resolver também a questão do Afeganistão em poucos dias e pode resolver a questão do Iraque 2 também em poucos dias. Quer dizer, hoje a gente não tem mais essa possibilidade justamente por conta do trauma e da percepção de que aquela estratégia do Powell funcionou porque você deixou o Saddam. A partir do momento em que você tira o governo, o negócio vira um atoleiro e você não consegue mais sair. Pois é. Daniel, a gente só está aqui nessa segunda-feira gravando mais uma live porque nós temos apoiadores fiéis, estão lá com a gente, faça chuva, faça sol. Então deixo aqui o nosso enorme agradecimento ao pessoal que há bastante tempo já, né? A gente tem o nosso programa de apoiadores desde 2018, se eu não me engano. Então tem um pessoal que segue com a gente esse tempo todo. Se você não é apoiador ainda e curte o Petit Jornal, sabe que nós não temos uma empresa por trás, não temos patrocinadores. A gente basicamente mantém o Petit Jornal pela sua contribuição, pelo seu apoio. Então, se você quiser se tornar nosso apoiador, entra no nosso site www.petitjornal.com.br ou vai direto lá no aplicativo da Aurelo, né? Você deixando seu apoio por lá, você já nos ajuda enormemente. E aliás, Daniel, quarta-feira agora teremos sorteio. Eu quero que você me explique o sorteio. Conta pra mim que sorteio é esse. A gente fechou uma parceria com a Aurelo, né? Tem aqui o nosso programa de apoiadores para aqueles que residem no Brasil, está agora na Aurelo.
E a Aurelo ofereceu, inclusive, para sortear bolsas entre os apoiadores que estão na plataforma deles, bolsas para o Petit Cursos, para o outro projeto do Petit Jornal. Ainda não sei exatamente quantas bolsas eles vão sortear, até porque depende do número de apoiadores do Petit Jornal que estiverem na plataforma da Aurelo, mas na próxima quarta-feira, na live do Petit Jornal, nós teremos o sorteio de bolsas. Mas é bolsa de 10%, do Petit Daniel? Cursos. 10% de bolsa? 50%? Não, é de 100%. 100%. A Aurelo tá 100%, tá louca. 100%. A Aurelo vai patrocinar bolsas e sortear bolsas entre os apoiadores do Petit Jornal, apoiadores na plataforma da Aurelo. Mas o que a pessoa tem que fazer? Assim, a pessoa já é apoiadora há muito tempo e nem participa, então, do sorteio, né? Não, todos os apoiadores. Todo mundo que estiver na base de apoiadores da Aurelo vai participar do sorteio. Então, se a pessoa entrar hoje, participa do sorteio? Consegue, participa, claro, participa. Tá valendo. Se ela entrar hoje, ainda tá tempo de participar do sorteio de bolsas. Maravilha. Daniel, então, semana que vem, estamos aí. Semana que vem não. Amanhã tem aula do Petit Jornal, né? A gente vai dar a nossa segunda aula do curso sobre Alemanha. Se você se interessa por temas de atualidade, recomendo que você vá lá no nosso outro site, que é o petitcursos.com.br. Lá você encontra todos os nossos cursos e aulas gratuitas. E nós temos um curso que está rolando nesse momento agora, exatamente para falar sobre o novo momento da liderança alemã sem Angela Merkel, quais são os desafios que a Alemanha tem domesticamente e principalmente à frente da Europa, né, à frente da União Europeia. Então, se você se interessa por esse curso, por outros, tem curso de tudo, né, Daniel? Tem curso de China, tem curso de Índia, tem curso sobre democracias, tem curso sobre Oriente Médio, só de Oriente Médio tem 2. Tem curso sobre América do Sul, também tem 2. Né? Então, se você gosta de temas de atualidade, dá uma olhada lá, petitcursos.com.br, que eu tenho certeza que você vai se interessar. E na quarta-feira a gente tem o nosso bate-papo regular, como toda semana, e a gente volta a se encontrar. Não é isso? Maravilha. Beleza. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.